6 horas e 56 minutos, estamos recebendo aqui mais uma vez o nosso secretário de Segurança Pública, delegado Emilson Farias. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Estércio. Como vai o senhor? Tudo bem, caminhando. Muita luta. Muita luta, muito intenso os últimos dias, mas... Foi, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu até comentei bastante no programa, que a gente tem recebido muitas informações, né, da população e durante os episódios, né, desde o início e a reação da polícia, a reação do governo, nós recebemos assim muitas manifestações de apoio ao seu trabalho, ao trabalho das polícias, assim, mas foi impressionante. Parabéns, polícia, polícia neles, polícia isso, polícia aquilo e tal. Ao que o senhor atribui essa reação da comunidade, porque parecia que estava assim muito, as pessoas assim reclamando, mas de repente virou o jogo, é o que se pode dizer, né? Olha, teve várias situações que a gente pode atribuir, sério. Eu acho que a principal delas e das mais importantes foi a própria articulação do governador com o Ministério da Justiça, né? A forma como ele tratou essa articulação. Nós tivemos aqui na última semana 2 aviões vindo até Rio Branco com escolta federal, num tempo muito rápido para a gente. Pois é, muito célere. Quer dizer, no outro dia estava o exército na rua, no outro dia estava os aviões aqui, transferência de detentos, tudo, né? Tudo foi muito bem articulado, muito bem planejado. Nós tivemos 3 dias de ataques. Nesses 3 dias de ataque, nós tivemos um dia agudo, que foi na quarta-feira à noite, de terça para quarta, melhor dizendo. Então, foi o dia mais tenso que nós tivemos. E depois desses 3 dias, nós não tivemos mais nenhuma situação relacionada a comando de facção, a comandamento que vem de dentro do presídio para fora. Então, nós tivemos nesse período mais de 30 pessoas presas, já reação das forças de segurança pública. Mais de 30 pessoas presas. Nós tivemos 15 que foram mandados no primeiro momento, lideranças de dentro do presídio que davam essas ordens encaminhadas para Mossoró e para Campo Grande. E no domingo nós tiramos mais 5 para Catanduvas e quantos forem necessários nós vamos tirar. Quantos forem necessários nós vamos tirar. Nós continuamos com a mesma postura, com a mesma pegada, e isso fez com que a união, nós temos inúmeros operadores de segurança pública, Astério, que ficaram 48 horas sem dormir. Então, eu queria, inclusive, aproveitar aqui a audiência do seu programa para agradecer. Os operadores de segurança pública, eles abriram mão de suas férias, deixaram suas famílias em casa, deixaram suas mães, deixaram seus filhos, deixaram suas esposas, vieram para as ruas. Houve uma solidariedade, houve uma integração de todos os operadores de segurança, todos defendendo uns aos outros e todos defendendo a sociedade. E a sociedade colaborou muito através de informações que foram feitas para o CIOSP, os meios de comunicação nos ajudaram muito. É bom que se diga, Santa Catarina, nós tivemos uma situação como essa, e eles passaram 2 semanas sangrando para apresentar um adolescente que ateou fogo contra um ônibus. Então, nós em 3 dias, como eu disse, tivemos mais de 30 pessoas presas, tivemos 20 pessoas transferidas para presídio federal, e repito, quantos precisar retirar, nós vamos retirar. Agora, a gente não pode de maneira nenhuma baixar a guarda. Segurança pública, eu sempre digo para você aqui, a gente tem que estar sempre com a guarda levantada, e mais num momento como esse. Num momento como esse, a gente tem que estar mais ainda com a guarda levantada. Então, assim, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro nos auxiliando, a Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Militar, Detran, os bombeiros. Então, todos se uniram para que a gente pudesse estabelecer a ordem, estabelecer a paz. Então, nós vamos continuar com a mesma firmeza, com a mesma intensidade. Mas é esse conjunto de ações que fez com que a gente experimentasse o retorno da ordem. Nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir o Estado paralelo. Nós temos que agir com firmeza e com dureza. Numa hora e num momento como esse, a sociedade espera do Estado uma ação firme. Eu acho que o Estado deu uma demonstração de firmeza, de dureza e de enfrentamento, que não se curva à criminalidade ou a comando paralelo. Teve um caso, doutor Emilson, num dia, no meio desse episódio todo, uma mãe ligou, chorando desesperada que o filho dela tinha sido preso e que ele era inocente. No dia seguinte, no mesmo horário, às 5h30 da manhã, ela me liga. Falou, Astério, eu estou tranquilo, ele foi solto. Já foi comprovado que ele não tem culpa. Eu recebi também algumas ligações, poucas, de pessoas reclamando um pouco
da forma da abordagem de pessoas que não tinham nada a ver com crime. Teve um caso na Vila de um pastor, que a polícia chegou duro demais, chegou junto e teve inclusive algumas agressões assim. Como é que o senhor acha que o cidadão deve agir nesse caso? Qual é a orientação para a polícia? Porque a gente sabe que há um clima tenso, não é brincadeira, está todo mundo com o nervo na flor da pele, ninguém sabe quem é e quem não é. Qual é o limite? Qual é o limite da ação? Olha, o limite, eu acho que é o limite da lei. Nosso limite sempre vai ser o limite da lei. Veja, nós tivemos episódios que foram graves, nós superamos esse momento, claro, repito, e sempre faço questão de repisar, guarda levantada, alerta ligado. Mas nós não tivemos incidentes, nós não tivemos pessoas, polícia executando pela rua, nós não tivemos corpos espalhados pelas ruas. Nós tivemos uma ação de legalidade, seguindo o princípio primeiro da administração pública, é o princípio da legalidade. Isso demonstra que a nossa polícia é uma polícia profissional. Então, nós temos atores da segurança pública que são pessoas comprometidas com a causa da segurança pública, com o bem-estar de todos. Nós tivemos ações firmes, dura, muito dura, mas nós tivemos o respeito à legalidade. Nós respeitamos a legalidade. Nós não tivemos, a exemplo de outros estados, ações de execuções, chacinas de Manaus, nós não tivemos. A chacina de São Paulo, chacina do Rio de Janeiro. Nós tivemos mortes em Santa Catarina, Nordeste, Alagoas, Recife. Nós tivemos aqui ação firme. Qual que é o estado brasileiro em que uma pessoa executa um delegado de polícia, você prende e apresenta para a justiça? Não existe. Só então, o estado do Acre, as polícias, elas têm uma postura profissional que é uma postura que nos orgulha. Eu, como policial, tenho orgulho de ter servido, de estar servindo junto com essa tropa que está na rua. Quando a gente passa na rua, que vê 10 horas da noite, 11 horas da noite, 4 horas da manhã, os policiais fazendo as abordagens com a mesma firmeza, com a energia que fizeram, eu acho que nós fizemos o que tinha que ser feito, o que a sociedade esperava da gente. A postura firme. Nós não podemos, de maneira nenhuma, Astério, nos curvar, nenhum comando paralelo. Nós não podemos admitir estado de exceção, tribunal de exceção, julgamento pela rua. O julgamento tem que ser da lei, do poder constituído. E a gente precisa, sim, continuar firme. A gente tem conversado com todos eles com a mesma intensidade, mas o limite vai ser sempre a lei. O nosso limite é a lei. O caso do presídio, das revistas, da apreensão de um número grande de celulares, assim, por que acontece isso? Olha, como acontece e o que fazer para evitar, secretário? Olha, Astério, nós tivemos, quando eu falo de ações orquestradas, organizadas, a gente fala que nós traçamos um planejamento e fomos executando ação a ação. Uma das ações que a gente implementou foi a revista Presídio. Nós tivemos 3 dias seguidos de revista sequenciado. Todos os dias a gente, nos blocos, primeiro dia 3 blocos, segundo dia 3 blocos, terceiro dia semiaberto, provisório. Então, nesses dias a gente promoveu saturação. Nós vamos continuar com a mesma intensidade. Nós retiramos um número de celular grande. Nós temos inúmeras situações que tem que ser olhada no segundo momento. O momento era o momento de agir com firmeza, agir com dureza e superar. Agora, nós vamos ter que sentar para redirecionar algumas ações. Outras, nós vamos continuar. Outras, nós temos que redirecionar. E nesse redirecionamento, o olhar para o presídio é um olhar essencial. É um olhar fundamental. Nós temos que rever algumas situações ali. Esse é o entendimento do próprio governador. Algumas situações a gente tem que dar uma olhada com mais atenção para auxiliar e poder estar junto com os operadores de segurança pública e ali dentro do trabalho também. A gente tem que ter uma ação diferenciada. Não é razoável algumas situações como o número de celular. Isso tem inúmeras explicações. Uma delas, por exemplo, nós nas revistas nós verificamos que tinha algumas situações que eles escondiam nos locais mais inusitados no momento da revista. Nos locais mais inusitados. E aí tem um respeito, um direito, que depois nós mesmos podemos ser cobrados por abuso. Esse local inusitado a gente divulga sempre, que então, mulheres levam, introduzem nas vaginas. São situações de parte íntima. Então tem número. Recentemente foi apresentado um caso aqui em Rio Branco que tinha uma pessoa que entrou com 3 carregadores, bateria, celular, com tudo isso em parte íntima. Foi até colocado na imprensa local. Então, nós temos inúmeras situações.
e inúmeras delas a gente vai ter que dar e uma às vezes atenção assim as diferenciada. mães inocentes que vão visitar o filho pagam, né? São o preço. muitas situações que a gente vai ter que sim ter um olhar diferente. A gente não pode fazer de conta que isso não ocorre. A gente tem que ter um olhar diferenciado. A Sandra traduz o que aconteceu naqueles dias aqui. Bom dia, tenho orgulho de ser acriana, com o governo que temos e com a segurança. Parabéns para o nosso secretário de segurança e para todas as polícias. Moro no conjunto Esperança e meu nome é Sandra. Ela dá endereço e dá o nome. Pois é, A Sandra aí, né? Astério, como eu te digo, foi muitas ações. Nós colocamos aí, com a própria ajuda da prefeitura, o próprio gabinete militar, o governador colocou, naquele momento ali de tensão, o gabinete militar para as ruas. Nós tivemos nas principais linhas de ônibus, a partir do momento específico, policiais dentro dos ônibus, fazendo uma estratégia nos principais corredores para que a gente não tivesse mais nenhuma. Então, inúmeras ações foram articuladas e coordenadas. Nós colocamos o Exército, a Força Nacional na parte de fronteira específica para verificar a entrada e a saída, na medida que a gente fortalecia com as forças estaduais, entrando na Baixada, que era um ponto sensível, a gente deixava ali no trevo da Transacriana, que é a saída para o município, saída para Porto Velho através da Via Verde, e para a Transacriana uma força grande, não por acaso, mas de maneira inteligente, em que a gente pegava muita coisa que estava saindo por ali, deixamos na Tucandeira o próprio Exército, fortalecimento da polícia, no trevo de Chapuri, na entrada do Bujari. Então são locais para fechar a cidade, é momento de fechar, e tomar trabalhar dentro. Todo mundo no campo, todo mundo no asfalto, todo mundo na rua. A unidade e a união de todos fez com que a gente experimentasse essa melhora. E a gente não pode, de maneira nenhuma, sair comemorando como se tivesse tudo resolvido. A segurança não pode fazer isso. A segurança tem que estar atenta, tem que estar alerta. Eu sou enfadonho e repetitivo nesse aspecto, mas é porque a gente sabe que a gente tem que estar sempre atento com relação à criminalidade. O Assis pergunta, Astério, pergunta ao secretário se ainda há risco de novos ataques a ônibus, alguma coisa assim. Assis, o que a gente pode assegurar é que nós vamos continuar com a mesma intensidade, com a mesma dureza, com a mesma firmeza e com a mesma pegada. Repito mais uma vez, para aqueles que estão pensando em ruir a paz social, quantas pessoas a gente tiver que tirar do Estado, nós vamos tirar. Quantas pessoas a gente tiver que prender, nós vamos prender. Quantas pessoas a gente tiver que separar, nós vamos separar. Nós estamos com a união de todas as instituições. Eu não citei aqui, mas quero citar o papel fundamental do Ministério Público. Citar o papel fundamental do Poder Judiciário. A firmeza, a rapidez das decisões, fez com que todos nós experimentássemos esse momento de calmaria. Participou, a Polícia Federal participou na troca de informações. Trocávamos informações na menor volta do ponteiro. O Gabinete Integrado de Gestão de Crise, ele está posto e não foi ainda dissolvido. Ele foi... Continua. Ele, por um decreto governamental, ele foi criado esse ano e ele se instalou automaticamente no início da crise e ainda não desinstalou. Então, nós estamos com um Gabinete Integrado de Gestão de Crise que a gente preside. Ainda o próprio Senado Federal esteve aqui prestando apoio na figura do vice-presidente do Senado. Então, a união de instituições, a Assembleia Legislativa votou em tempo muito célere um projeto de lei que o governador encaminhou para que contratássemos policiais militares da reserva com a expertise para a gente saturar as ruas. Isso tudo fez com que a gente superasse. Então, aqui foi uma demonstração de união, de força. Nós tivemos, e aí eu dou o exemplo de Santa Catarina, porque é o sul do país que, em tese, tem poder econômico muito maior do que o nosso. Nós tivemos 2 meses de sangramento ali para apresentar algumas lideranças. E aqui a gente experimentou, por conta dessa união, uma intervenção dura e rápida. Secretário, tem uma questão também aqui que uma moça aborda lá da Vila Acre, né? Só para esclarecer, o que é que um cidadão, se ele acha que a polícia, na hora da abordagem, exagerou, ela pede que não se repita, porque chegou a ter lá um tapa na cara do irmão dela e parece que nela também e tal.
pessoa se sente ali afrontada e a polícia reage, qual é o procedimento que a pessoa deve fazer se ela entende que a polícia exagerou, por exemplo? Não. Nós temos, a polícia é a instituição do Estado, quando eu digo é do Estado Democrático de Direito, ela que mais é fiscalizada. Então ela tem a corregedoria para buscar das próprias Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério As duas Público, têm as corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar. E tem o Ministério Público, que através da Promotoria de Controle Externo, ela faz a fiscalização das polícias. Então tem um promotor e uma promotoria específica que faz a fiscalização das próprias polícias. O que é que uma pessoa de bem, como é que ela deve se portar diante de uma abordagem da polícia? Porque porque o senhor sabe que tem gente, por exemplo, que a polícia vai abordar o cara, eu não sou bandido, eu não sou... Quer dizer, a polícia não está dizendo que o cara é bandido, mas ela tem que fazer a abordagem. Tem que fazer, porque naquele momento ali... Ninguém sabe quem se sobrepõe ao interesse individual. Eu mesmo fui abordado pelo Exército ali na barreira, pedi documento do carro e tal, tá aqui, tá tudo direito. Eu sofri uma blitz no sábado, teve uma blitz. Então, assim, o que acontece? Naquele momento, é o interesse coletivo que prevalece. Então, o interesse individual, ele fica subtraído, menor do que o interesse coletivo. A palavra dura suscita a ira, a branda desvia o furor. Isso, então ali se identificar, apresentar os documentos e deixar a abordagem, porque aquela abordagem, na verdade, é o interesse de todos que está... Porque o cidadão de bem, ele passa tranquilamente, mas aquele outro que não está na testa dele, que não é o cidadão de bem, que às vezes está com arma de fogo na cintura, que pode provocar um ruído na paz social ali na frente, num assalto, num ataque, num roubo, aquela pessoa ali é tirada de circulação imediatamente para o bem daquele que é cidadão de bem, que passou na blitz momentos antes. Então esse é o interesse coletivo. Eu acho tão bom, o senhor souber como tem gente que ligou dizendo, olha que bom, a polícia está todo tempo, tem exército, tem todo mundo, parabéns pela polícia e tal, estava aquela alegria, né, muito grande. Tem uma pergunta, não sei se cabe ao senhor, mas assim, Astério, muitas pessoas reclamam do semiaberto que não tem trabalho, por isso que eles estão assaltando. Se isso é o motivo, por que é que no presídio eles não trabalham? Eu acho, Astério, assim, que a gente tem que ser até mais amplo com relação a isso. A gente precisa de uma vez por todas refletir sobre as nossas legislações. Não dá mais para a gente, não dá para a gente, na vinda do senador Jorge Viana, que nos visitou, o que a gente colocou para ele de maneira muito clara é uma agilidade, ele tem um compromisso de levar a reforma do Código Penal adiante. Um código de 1940, a gente não pode mais aceitar e nem conviver com essa falta de sintonia entre a sociedade e as leis. Então tem que ter uma sintonia entre uma coisa e outra. A população, ela clama por mudança legislativa. A população, ela clama por uma ação mais firme. Os políticos estão preocupados em Brasília em guerra de corrupção, em Nós tirar precisamos dar maior proteção. Impeachment presidente, tem que estar preocupado com legislação, com o povo, com nada. Tem tanta coisa menor que acontecendo e coisas importantes como essa, em que a sociedade clama e pede, a gente não consegue levar adiante. Então a sociedade hoje ela pede, ela exige, nós precisamos conseguir dar segurança para aquelas pessoas que dão segurança para nossas famílias. Nós precisamos dar uma segurança jurídica maior para a ação dos nossos operadores de direito, dos nossos operadores de segurança pública. Essas pessoas, elas precisam ter o apoio legislativo e o apoio dos legisladores. Então, algumas coisas precisam acontecer, não é razoável mais que a gente faça algumas prisões e poucos dias depois as pessoas já estejam na rua. Eu acho que é um momento de reflexão. O que fica disso tudo são lições reflexivas que a gente tem que levar adiante. A gente não pode parar por aqui. A gente precisa avançar com algumas coisas. Porque decididamente está claro que as pessoas não têm medo de ser presas. Isso está claro para a gente. Elas não têm medo, que parece que elas estão indo para uma colônia de férias. Parece que elas estão indo para o local. E eu sou favorável, totalmente favorável, que tenha, sim, trabalho agrícola. Eu acho que a gente precisa avançar em alguns aspectos, na própria progressão. Mas a gente precisa ter uma lei que permita e que algumas pessoas que praticam crimes que sejam hediondos. Não é qualquer crime. Eu não sou aqui, nem estou aqui propondo que a pessoa que pratique um furto de bagatela, a pessoa que pratique um furto famélico para comer, fique presa, encarcerada. Claro que não, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de atendimento médico. Agora, aquelas pessoas que praticam roubo,
aquelas pessoas que praticam latrocínio, um homicídio, as pessoas que praticam ataques como esse, essas pessoas têm que estar presas mesmo e encontrar a mão forte da lei e do Estado de Polícia. Uma pessoa, o Assis está parabenizando pelo trabalho articulado das polícias, né? Ele fez a pergunta, agora está parabenizando, muito parabéns. E uma pessoa pergunta sobre aquele crime que teve do comerciante no João Eduardo, filho do João Eduardo. Até que ponto o senhor pode trazer informações, uma luz sobre aquilo? Está em um processo de investigação, nem tudo pode ser dito, mas o que é que pode ser dito a respeito desse crime? Ele está em investigação, o estágio é bastante avançado, nós temos já indícios de autoria, uma situação de latrocínio. Latrocínio é a tendência. Esse crime que o senhor está acabando de falar. Né? É a linha majoritária da investigação, a linha predominante é de latrocínio. Tem uma testemunha que viu o momento da subtração do dinheiro da carteira, enfim. Mas essa é a linha majoritária. A investigação é assim. Não está descartada nada. Não está descartada nada. Mas a tendência é essa. Astério, pergunte ao secretário em relação à segurança nos ônibus, se vai continuar essa segurança, tá bom? A Lilian, está perguntando, a Lilian, em relação aos coletivos, que ela está preocupada. Por enquanto, nós continuamos com o mesmo planejamento. Paisana, trabalhando dentro dos ônibus. O planejamento continua o mesmo, a diretriz é essa, a orientação é que a gente continue com essa mesma postura. Agora, a gente precisa, daqui a pouco, de uma ajuda maior da iniciativa privada. Então, a gente precisa, a segurança pública ela não pode ficar também ad eterno e a todo momento fazendo a segurança patrimonial da iniciativa privada. É claro que é o momento que a gente tinha que proteger o interesse coletivo. Ali era vidas das pessoas que trafegavam, que estavam dentro dos coletivos, que precisava ser salvaguardada. Mas a gente precisa sim avançar em algum aspecto de segurança, que seja segurança privada, para que a segurança pública faça a segurança pública. E cuide de quem está lá no Taquari, cuide de quem está lá no Caladinho, cuide de quem está lá no Tancredo, cuide de quem está lá no bairro da Paz, enfim. Secretário, diz assim, me chamo Odair Lima, quero parabenizar o secretário pelo ótimo serviço. Reconhecimento. Eu quero dividir todos esses parabéns com toda a equipe. Eu sozinho não faria nada, desde o governador, que é quem comandou toda a operação, quem estava orientando, dando as diretrizes, acompanhando junto com a gente, fazendo as articulações com o Ministério da Justiça, até toda a equipe. Então, na verdade, todos os parabéns eu divido com toda a equipe. Toda a equipe foi fundamental para que a gente tivesse ação dura e ação firme. Tem coisas que o senhor não pode revelar, são da polícia. Mas como se identificou os líderes do movimento? Como é que a polícia sabe? Não, foi fulano que deu comando, aqueles que foram presos do lado de fora, que estavam gerenciando, articulando. Uma outra pergunta, houve ações isoladas de alguém que se empolgou com o crime e também foi tocar fogo em ônibus, em carro? Vou começar pela última. Teve sim, nós tivemos situações que não tinham nenhuma correlação com ordem de comando. Quando a gente fala de organizações criminosas, de voz de comandamento de dentro do presídio, a gente está falando de articulação interna do presídio, daqueles 20 que foram transferidos, e pessoas que gerenciavam a situação aqui fora, passando a ordem que via de dentro para os homens de execução que estavam aqui fora. Nós tivemos situações de pessoas que não guardavam nenhuma relação com voz de comandamento que acabaram praticando. Nós tivemos situações como essa. Vandalismo. Tivemos situações como essa. Agora, a gente chega, através dos autores, dessas pessoas, através de muito trabalho, uma investigação bastante profissional, do serviço de inteligência que trabalhou de maneira muito árdua esses últimos dias. Eu repito, nós tivemos inúmeros operadores de segurança pública que passaram 48 horas sem dormir. Quantos nós não conversávamos na madrugada e a gente víamos as olheiras, o cansaço, o abatimento, mas a firmeza, a dureza e a vontade diziam tantos bem assim: nós vamos continuar mais tanto tempo for necessário, vamos dormir 2 horas e vamos voltar para a rua de novo. Então, esse foi o espírito que envolveu a todos. Uma pergunta aqui, uma pessoa está perguntando se as revistas no presídio, nas celas, vão continuar, e se não vão, deveriam ser algo rotineiro do comando da segurança pública, a revista no presídio.
Nós vamos sim, nós vamos continuar, nós vamos fazer ainda inúmeras revistas, vamos continuar com o mesmo planejamento. Nós temos um planejamento desde o início. As execuções, elas foram muito bem, a gente foi trabalhando passo a passo. No domingo, a gente fez a retirada dos 5, 4 horas da manhã do presídio. 3h30 da manhã eles foram extraídos. Nós levamos para um local isolado, dentro do próprio hangar do Ciopaé, no aeroporto. Saíram de lá, o avião pousou 11 da manhã, 11h30 da manhã. Eles saíram meio-dia com destino a Catanduvas, no Paraná. Nós tivemos a divulgação só após as 4, porque nós tínhamos lá uma visita, não queríamos interferir na visita que estava ocorrendo no presídio. Então, são tudo ações orquestradas, coordenadas, porque a gente não tenha nenhum problema, porque tudo corre dentro da normalidade. Então, nós só foi divulgado após as 4. Isso demonstra um profissionalismo muito grande de inúmeros homens e inúmeras instituições que estavam ali, desde as 3h30 da manhã e ficaram até meio-dia, quando eles foram extraídos e encaminhados para outro estado da federação. Isso é profissionalismo. E nada vazar, só depois das 4 a situação sair. Então, se demonstra o comprometimento de cada um operador. Ali. Secretário, tem muita coisa para perguntar, mas o tempo já foi. Muito obrigado pela sua vinda e parabéns pelo trabalho também, que continue assim. Continuaremos sim da mesma forma, repito mais uma vez, com a mesma intensidade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom dia. 7h22, eu vou para o intervalo e volto com a Jane Silva, notícias do esporte. Já, já.